Eu já vou começar compartilhando a tela para ficar mais fácil para eu visualizar aqui, tá bom? Então, o capítulo 7, Geografia, Estrutura Geológica e Relevo. Nós vamos falar da estrutura geológica e relevo, Pedro, da Ásia e Europa, tá? Uhum. Então, não vai ser e América, vai ser Ásia e Europa. Esses dois continentes juntos, Ásia e Europa, a gente denomina de Eurásia. Nós vamos falar desse continente hoje em relação à sua estrutura geológica e o seu relevo. Beleza? Aham. Ah, o Lucas chegou. Bom dia, Lucas. Eu vou pedir para vocês depois, se tiver algum ruído, desligar o microfone, tá? Mas por enquanto está silêncio, Tá bom. eu vou deixar. E se vocês tiverem dúvidas, já dá para ir perguntando. Beleza? Uhum. Então vamos lá. A superfície terrestre, né? Todo o continente, vamos imaginar a Europa e a Ásia, que é sobre eles que a gente vai falar mais hoje. Todo o continente, Europa e Ásia, né, do mundo todo, né? E o que acontece? Existe uma superfície terrestre. O que seria essa superfície terrestre? É todo o continente que a gente pisa, que não é oceano, que não é mar. Tá bom? É o continente, então, terrestre. Uhum. Ele é constituído por várias formas de relevo. São planícies, planaltos, montanhas, certo? Isso a gente já tem em mente o que é. Então, a gente vai ver as principais formas de relevo na Europa e na Ásia. Certo? O relevo, ele está sempre em transformação. Por mais que a gente não perceba, as transformações estão sempre acontecendo. E, assim, essa percepção é com o passar de milhares de anos. Então, na nossa vida, a gente não percebe essas transformações. Tá? Transformações, elas podem ser por forças do interior da Terra, tá? Que são agentes endógenos, que a gente fala. Então, conforme a gente já estudou, placas tectônicas, elas se movem. Então, com o mover das placas tectônicas, vai acontecer algumas movimentações aqui no nosso relevo. Tá? E também tem os agentes exógenos, que são os externos, que a gente vê aqui, os ventos, as chuvas, principalmente, que mudam também o relevo. Tá? Eu quero que vocês entendam o que é o relevo. São as montanhas, é toda essa paisagem que a gente consegue ver no território. Tá? Se são planícies, planaltos, montanhas. Bom? Tá bom. E temos também a estrutura geológica. Tá? O que está por baixo desse relevo? Mais a fundo, né? nessa terra, vamos dizer assim. Que é a base rochosa. Está abaixo dessas montanhas, está abaixo dessa planície. Como ela é composta? É formada por quê? Como? Tá? Formada principalmente por rochas, certo? Então, a estrutura geológica é o que está abaixo desse nosso relevo e que são estruturas rochosas. Principalmente, a gente tem três, tá? São três principais. São quais? Os escudos cristalinos, que são os mais antigos, tá? Essa é a formação rochosa mais antiga que a gente tem. Depois vem os dobramentos modernos e as bacias sedimentares, né? Que a gente vai ver aqui na próxima slide o que é cada uma dessas coisas. Vamos lá. Então, os escudos cristalinos são, então, toda a estrutura rochosa do nosso terreno. Tá? Então, a formação mesmo desse terreno todo. Como vocês veem aqui na imagem, aqui a gente vê uma cadeia de montanha, né? São vários montes. Mas como é composto esse monte? O que tem aqui? Tá? Isso é estrutura geológica. Então, os cristalinos são os mais antigos, lá da pré-cambriana, de uma era
Então, como que a gente marca, né, esses períodos da estrutura geológica? A gente marca por eras, tá? E esse mais antigo, esse cristalino, é lá da pré-cambriana, nossa, muitos milhares de anos atrás, que foram construídas. Bom, elas constituem as estruturas mais antigas do relevo, então, beleza? Então, os escudos cristalinos. Geralmente são ricos em minerais metálicos, como ferro e ouro. Então, onde a gente mais vai encontrar ferro e ouro são nesses escudos cristalinos, tá? Aqui, nos rochosos mais antigos. E também os não metálicos, são os quartzos e a ardósia. Beleza? Depois temos as bacias sedimentares, que foram formadas pelo transporte de deposição de sedimentos ao longo de bilhões de anos. Geralmente são lugares bem baixos, em vales bem profundos, e com o passar dos milhares de anos, vai se enchendo aqueles vales, tá? Vão enchendo até se formar uma planície. Então, esses vales vão se transformar em planície. Essas são as bacias sedimentares. Elas vão se enchendo com o passar de milhões de anos. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar para vocês lá no grupo do nono ano, que explica a formação das bacias sedimentares, para vocês entenderem melhor como forma essa bacia. Tá? Se vocês puderem desligar o microfone, por favor, fica melhor explicar, tá? Bom, então as bacias sedimentares são vales bem profundos que vão se enchendo de vários tipos de sedimentos durante a passagem de milhares de anos, tá? E vão se formar as planícies. Então, basicamente, as planícies são dessas bacias sedimentares, certo? Lá se encontra muito petróleo, carvão mineral e gás natural. Por quê? Porque nesses vales, até se formar uma bacia sedimentar, eles vão colocando também muita decomposição orgânica, tá? Então, restos de animais e vegetais que vão se acumulando nesses vales, nessas depressões, e com o passar de milhares de anos, isso vai se transformar em petróleo, tá? E outras camadas de rochas vão vindo por cima, porque a gente sabe que para alcançar o petróleo, a gente tem que perfurar bastante, né? E depois temos os dobramentos modernos, que são as estruturas mais recentes que a gente tem, da era Cenozoica, tá? Principalmente formados pelo tectonismo. A gente já explicou, né, em outros anos até, as placas tectônicas. Conforme elas se movem, conforme elas têm falhas nessas placas, né, elas acabam levantando bastante vulcões. Tá? Então, essas são as estruturas mais recentes. Então, as montanhas de maior altitude foram feitas por encontros de placas tectônicas. Alguma dúvida até aí? Deu para entender, gente? São 3 tipos, vou explicar de novo. São 3 tipos de estrutura geológica, que é a base do nosso terreno, tá? O que está lá embaixo do que a gente pisa. São 3 tipos de formação que se encontra no mundo. 3 principais. Os mais antigos, os terrenos que foram formados mais antigamente, os primeiros terrenos que foram formados, os cristalinos. Neles se encontram bastante minerais metálicos e não metálicos. Depois foram se formando outros tipos de terrenos, né, dos nossos continentes, que são as bacias sedimentares. Foram se formando com o passar de milhares de anos. Depois, os mais novos são as cadeias de montanha, tá? Os vulcões, as partes mais altas que a gente tem dos nossos territórios, dos continentes em gerais, são os desdobramentos modernos. Então, a gente divide por eras esse nosso território, essa nossa base rochosa, que é tudo que está abaixo do que nós pisamos. Certo? Aqui na imagem, a gente vê os Montes Urrais. É uma cadeia de montes, de montanhas, tá? Que fica entre a Europa e a Ásia. É uma das construções naturais aqui que divide os 2 continentes.
da Lua. A gente vai ver, né, toda essa estrutura rochosa, os relevos da Ásia e da Europa, tá bom? Nesse capítulo. Esses dois continentes juntos a gente chama de Eurásia, tá? Então, a estrutura geológica da Eurásia são essas três que a gente viu, tá? A maioria, tá, da Europa é constituída de bacias sedimentares, tá? Então, não tem tantos dobramentos modernos, que a gente vai ver depois, também não tem tantos dos cristalinos, tá bom? Então, a maioria ali é bacia sedimentar, é mais planície. Tá? Então, o relevo tem a ver com a estrutura geológica. Tá? E quando a gente vê uma planície, qual a estrutura geológica dela? Bacias sedimentares. Tá bom? A gente vai analisar o mapa, fica melhor para vocês verem. Tá? Essas partes que estão laranja, todas as laranjas, são as cadeias de montanhas que são dos dobramentos modernos mais recentes. Então, o que são os dobramentos modernos? Tá? É a estrutura rochosa dessas regiões mais altas, tá? Tem as cadeias de montanha. Então, nós temos várias cadeias de montanhas, aqui, ó, na Espanha, tá vendo aqui, ó, que divide a Espanha da França, aqui de outras regiões. Na Itália, ali, os Alpes, tá? Aqui na região dos Balcãs. Então, essas regiões é onde se encontra na Europa, que é o mapa da Europa, tá, gente? As cadeias de montanhas, os lugares mais altos. E o Cáucaso também aqui, ó, uma cadeia de montanha que divide a Europa da Ásia. Marcado, tá vendo? Aqui onde está o cinzinho começa a Europa, a Ásia. Esses são os Montes Urrais, que a gente viu na imagem anterior, que divide o continente asiático do europeu. Tá? Então, os Montes Urrais colocou ali uma demarcação, um limite entre a Ásia e a Europa. Tá? O Mar Cáspio também, o Cáucaso, a cadeia de montanhas, que dividem aí esses continentes, tá? Os dois continentes juntos a gente chama de Eurásia. Depois a gente tem os planaltos, né? Que são aquelas terras, né? Vamos dizer assim, não são tão altas. Aqui nos Alpes Escandinavos, tá vendo? Aqui nas regiões da Inglaterra, aqui na Espanha, tá? Mesmo os Montes Urrais, esses são os planaltos de escudos antigos. Tá? Esses já são mais antigos um pouco. O primeiro que a gente viu, os escudos cristalinos. Esses são os que estão em amarelo. São os terrenos rochosos mais antigos. Tá? Temos aqui a Islândia, gente. A Islândia, ela tem muito vulcão. Tá? Então, elas estão aí nos dobramentos modernos também. Então, tem muita montanha lá e depois a gente tem a maioria do continente, que é o que está em verde, são planícies. Tá? Pessoal, desliga o microfone, obrigada. Se vocês tiverem dúvida, aí vocês ligam e perguntam, tá bom? Vão anotando aí alguma dúvida, depois também, se quiser perguntar. Tá? Certo? Então, as planícies são os relevos mais baixos formados pelas planícies, bacias sedimentares. Certo, gente? Então, toda essa região verde são compostos de bacias sedimentares e são planícies e algumas partes planaltas. Certo? Agora nós vamos ver a mesma coisa, só que da Ásia. Tá? Então, a Ásia é um continente muito grande. Tá? Olha aqui os montes Urrais que eu falei para vocês, que estavam no outro mapa. Tá? Então, aqui divide, ó, daqui para cá é a Ásia, daqui para cá é a Europa. Tá? O Mar Cáspio também ajuda a dividir a Europa da Ásia. Bom, diferente da Europa, aqui a planície tem menos. Né? A Europa é mais cheia de planície, que vem nessa região aqui.
Então, a planície da Sibéria é a maior que tem na Ásia. E não é tão grande como a da Europa. Tá? Então, a gente tem aí pouca planície. Então, a planície da Sibéria, planície do Ganges, que são as maiores. Tá? Temos poucas planícies, então, a gente percebe. O que mais temos são os planaltos em estudos antigos. Aqui, ó. Tá na amarelinha. Tá? Então, é o Planalto Central da Sibéria. Toda essa região aqui, gente, é Sibéria, na Rússia. Tá? Então, a gente dá o nome dessa estrutura rochosa, desse relevo aí também, de Sibéria. Tem tudo isso aqui, a gente vê. São planaltos em estudos antigos. E as cadeias de montanha são as laranjinhas, então. Tá? Aqui nessa cadeia de montanha, a gente tem as montanhas mais altas da Ásia, que são o Himalaia. Já ouviram falar? A Cordilheira do Himalaia? É um conjunto de montanhas muito altas. São os picos mais altos que temos aqui. A gente vai ver depois no final. Tá? Então, o Planalto do Irã, o Planalto do Tibete, são os maiores e principais. Aqui onde caem os listinhos, tá vendo? Tudo listradinho. São relevos de terras vulcânicas, onde mais se tem vulcão. Tá? Olha aqui o Japão. Cheio de vulcão. Tá? Aqui também na Índia. Certo? Essa aula vai para a gente ver quais são os relevos, as estruturas geológicas dentro da Europa e da Ásia. Tá? E vocês entenderem um pouquinho dessa divisa entre Europa e Ásia, tá? Por elementos naturais, principalmente os Montes Urais, o Mar Cáspio e o Cáucaso aqui. Tá bom? As principais divisões. E a gente entender, então, que a gente tem bastante planalto, menos planície aqui na Europa, na Ásia, por exemplo, e aqui na Europa a maioria planície. Tá? As principais formas de relevo, então, da Eurásia. Eu mostrei já para vocês no mapa, e aqui vai escrever um pouquinho. Tá? Então, né, cerca de 2/3 do continente europeu é formado por planície. A gente viu no mapa aqui, né? Então, na Europa a maioria é planície, com altitudes inferiores aos habitantes suecos. Então, a planície geralmente são o nosso terreno mais baixo, mas aí de acordo com o nível do mar. Bom? Nas porções sul e sudeste, localizam as áreas com maiores altitudes, que é onde eu mostrei para vocês ali, que são as cadeias mais altas, aqui, ó, tá? Esses altos. Tem um pouco mais de vulcão e um pouco mais de montanhas. Tá? E a gente vai ver um pouquinho da Islândia também. É interessante que essa região da Islândia tem muitos vulcões. Tá? E olha que legal, cerca de 800 fontes de água quente, com temperatura entre 75 graus e 100 graus. Então, são bem quentes essas fontes, que jogam água periodicamente de norte a sul da ilha. Então, são também denominados geysers, são fontes de ar quente também. Como é uma região muito fria, eles usam muito essas ações vulcânicas para poder se aquecer. Tá? O aquecimento doméstico, estufa, que gera energia para aquecimento. Tá? Graças ao calor, consegue cultivar em estufas diversos produtos agrícolas. Então, por ser uma região muito fria, esses vulcões trazendo algumas vantagens ali na ilha. Tá? Principalmente no aquecimento, então, de estufa, geração de energia. No relevo do norte, né, e parte central, como a gente viu, bastante desgastados por agentes erosivos, por causa do vento, bastante frio, né, gente? Isso mexe bastante também com os relevos, tá? Então, os montes mais altos, bastante frios. Então é isso, tá? Eu já falei para vocês as divisas naturais entre a Europa e a Ásia, o Mar Cáspio, os Montes Urais, tá? Vocês leem com atenção, é uma aula muito longa, e vocês tirando dúvida depois comigo, tá? Aqui são algumas imagens dos montes altos na Europa. Erupção vulcânica de um vulcão ali da Itália. E agora um pouquinho sobre o continente asiático. O continente asiático é o maior que tem, então, ele é muito grande, tá? E a gente costuma dividir ele em várias regiões, para ficar mais fácil de entender de que parte a gente está falando da Ásia. Tá? A gente divide no Oriente Médio, Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Leste Asiático, Ásia Setentrional e Central. Tá? E a gente vai viu já ali no mapa, né, algumas figuras, e a gente vai ver nesse mapa o relevo.
e altitude, principalmente. Tá bom? A gente vê aqui que Oriente Médio é essa região aqui da Ásia. Tá? Não temos, a maioria da Ásia a gente não tem altas altitudes. Tá? Essa região aqui, olha, a maioria de 600, de 300 a 600 metros de altura, a maioria. A Ásia setentrional aqui, que ela é um pouquinho mais baixa ainda, nível do mar, das planícies. A gente vai ver que as planícies, geralmente, elas estão perto do mar. Tá? Que é onde vem o mar, já começa, então, o mesmo nível de território, onde tem planícies. Você pode ver que as planícies percorrem, né, os limites do mar. As planícies são as partes mais baixas, geralmente no nível do mar. Olha aí, a maior de 150 metros de altura. Tá? Então, a maioria que a gente percebe aqui é uma média, né, entre 300 e 200 metros. Então, são alguns planaltos elevados, outros não. Conforme vai escurecendo a cor, são regiões mais altas, mais altitudes. Aqui onde a gente vê em roxinho, é o Planalto do Tibete, que é a região mais alta da Ásia. Tá? Então, é a localização que tem as montanhas, vamos dizer assim, lugares bem altos mesmo, tá? De toda a Ásia, aqui, ó, o Planalto do Tibete. E bem em volta do Planalto do Tibete tem a cadeia de montanhas do Himalaia, cordilheira. Tá? Essas regiões, gente, geralmente não são habitadas, tá? Por serem muito altas, altitudes muito elevadas, muitas montanhas, então acaba não sendo muito habitada, tá? Essa região aqui é a China, tá? Então a gente percebe que grande parte da China não é habitada. Então, parte da China, mas aqui nessa região, a gente vai ter bastante população. Mas toda essa região do Tibete aqui, ó, praticamente deserto, tá? Além de ser altitude muito alta, tem também muita questão de deserto aqui. Olha que deserto. Então, a China, em especial, ela é muito, muito povoada em só partes do seu território. Onde tem deserto e planaltos, Himalaia, né, muito alto, acaba sendo pouco povoado. Tá? Então, a gente vai vendo o quê? Que as altitudes, o relevo, mexe também com a sociedade, de como se constrói esse país, de como vivem as pessoas. Tá bom? Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Não, não, Lucas. Então, o principal que a gente tem que saber, um continente todo, esse aqui, ó, tá vendo? Com Ásia e Europa junto, a gente vê que é uma continuidade. Não tem nenhuma ruptura aqui de um continente para o outro. Então, toda essa região aqui de Europa e Ásia, a gente chama de Eurásia, certo? Os dois nomes juntos. O relevo predominante na Europa são planícies, certo? Já aqui na Ásia, planaltos. A gente tem que entender o que são as estruturas geológicas, que são a formação de todo esse território. Tipo de solo que a gente planta, que está abaixo do solo, tá? São as rochas, construções rochosas, tudo que está abaixo de tudo isso que a gente está vendo, certo? São os três principais. As mais antigas, que são os escudos cristalinos, certo? Depois vem as bacias sedimentares, que são as planícies. Eu vou mandar o vídeo para vocês que mostra certinho como se forma a bacia sedimentar. Tá bom? E os desdobramentos modernos, que são as regiões mais altas. Então, ó, desdobramentos modernos, regiões mais altas. Bacias sedimentares, regiões mais a nível do mar, que são as planícies. Os estudos cristalinos mais antigos, que geralmente são aqui os planaltos. Certo? A gente divide, então, a contagem, vai ter na primeira atividade aqui de vocês. Ó, qual a escala de tempo para se marcar os períodos das estruturas geológicas? A escala de tempo é em eras. Tá? Então, lá da era cenozoica, paleozoica, tá? Pré-cambriano. Então, são marcados em milhões de anos. Esses milhões de anos a gente divide em
eras, certo? A B. Descreva em linhas gerais as principais características de cada uma das estruturas. Então, são 3, tá? Então, primeiro, escudos cristalinos. Aí você vai explicar um pouquinho o que é o escudo cristalino. Você vai explicar um pouquinho o que são as bacias sedimentares. E terceiro, os dobramentos modernos. Vou explicar um pouquinho o que são. Então, os escudos cristalinos são as formações, principalmente dos planaltos. As bacias sedimentares são as planícies. Os dobramentos modernos, que foram formações mais recentes devido às placas tectônicas, elas, né, batem, colidem uma com a outra e levantam as partes mais altas, certo? São as cadeias de montanha, os vulcões, estão aqui nos dobramentos modernos. Deu para entender isso? Então, escudos cristalinos, bacias sedimentares, que eu falei para vocês, os vales, as partes mais baixas que vão enchendo com o passar do tempo. E as mais altas, então, são as mais recentes, os dobramentos modernos, cadeias de montanha. Aqui no mapa físico, né, de altitudes da Europa, tem outra atividade para vocês. A bateria está acabando, gente, aqui tem que trazer. Peraí. Pronto. Aí vem, então, a pergunta A. A cadeia de montanha que separa a Espanha da França. A Espanha e França tá aqui, gente. Tá, ó, Espanha e França. Aí você vai ver qual é a cadeia de montanha que divide. Você vai ver o nome dela e só isso, tá? E a formação de montanha no sudeste da Europa, próximo ao Mar Cáspio? Tá por aqui, esse mapa tá tão fininho. Por aqui, ó, tá? Vai achar lá o Mar Cáspio, eu falei para vocês já na aula, deixa eu mostrar aqui para vocês onde está. Esse mapa, tá vendo? Então, qual é a cadeia de montanhas, né? Que está aqui perto do Mar Cáspio, olha aqui. Tá? Não vou falar a resposta, claro. E outras principais planícies do continente. Você vai olhar, ó, todas as planícies que tem, você vai ver a maior, e vai colocar aqui como resposta quais são as principais planícies, certo? Então, é só análise de mapa essa 2. Análise do mapa da Europa, certo? E a 3. Aí é para observar o mapa da Ásia, lá na página 80, para responder as questões. Qual é a maior planície do continente? Então, é só olhar lá a maior planície. Fácil, né, gente? E a outra? Onde se verifica as maiores altitudes do continente? Vamos voltar lá. Onde estão as maiores altitudes do continente? Acima de 4.800 metros, certo? Aqui são as mais baixas, aqui está subindo a altitude. Beleza? Então, onde será que está as maiores altitudes? É só olhar no mapa de acordo com a cor. Acima de 4.800 são as maiores altitudes, a cor roxa. E aqui, onde será que está a maior planície da Ásia? Dá para ver, né, gente? Não precisa nem explicar muito. Então, as atividades estão bem fáceis, certo? Então, aonde está a planície? Né? Qual é a maior planície, aliás? Onde fica? Qual é a região que mais tem altitude na Ásia? Qual é o nome, né, da cadeia de montanha que separa aqui, né, a Espanha da França? Então,
Então, é só analisar o mapa que vocês estão, certo? E aqui, então, a divisão em milhões de anos, que a gente fala que são as eras, e explicar um pouquinho de cada estrutura geológica, certo? Pessoal, não deixem de fazer as atividades, porque essas atividades do livro também estão valendo notas, tá? Por enquanto, vai ser a nota de vocês. Certo, Lucas? Façam as atividades e mandem para mim. Tá bom. Marcando aqui e dando nota. Certo? Tia, da atividade da semana passada, provavelmente eu vou mandar no Gmail agora, tá? Ah, tá. Pode mandar no Gmail que eu pego lá. Tá bom. Faz assim o que for mais fácil para vocês. Certo? Aham. Pode mandar lá no Gmail. Você também, tá, Lucas? Vocês querem fazer algum comentário? Falar alguma Não. coisa? Não. Não? Então é isso, gente. Aí a gente vai revezar, tá? Uma aula ao vivo, uma aula gravada. Beleza? Sim. Sur, então. Bom dia para vocês. Até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau. Tchau.